Não se esqueça de dar o like. Esposa se recusa a dormir na mesma cama. Estou considerando o divórcio por causa disso. Casado há quase 12 anos. Minha esposa se recusa a dormir na mesma cama que eu, a menos que eu vá para a cama às 21 horas, apague as luzes, não tenha telefones ou despertadores no mesmo quarto, sem TV, sem levantar para o banheiro. Quando nos casamos, ela disse que isso não seria um problema, precisávamos apenas de uma cama maior. Comprei uma cama maior. Cama errada. Precisamos deste tipo de cama. Certo, comprei outra cama. Gastei milhares de dólares na última década comprando camas, porque minha esposa afirma ser uma má dorminhoca. A vida sexual é Não estamos na mesma cama, então ela só chega e resmunga comigo ou exige sexo, sem preliminares, sem carinho, sem acordar ao lado do meu cônjuge. Ela recita regras sobre o sexo, entendo que as pessoas têm preferências e gostam ou não de certas coisas, tudo bem, mas ela me recita uma lista de regras toda vez, como se eu fosse muito burro para lembrar. Honestamente, às vezes, durante as regras, eu simplesmente saio fora. Ouvir "não me toque aqui" pela 750ª vez mata totalmente o clima. Basicamente, ela quer que eu a satisfaça em 5 minutos ou menos e não faz nada do que eu peço a ela. É como transar com um buraco na parede. Há momentos em que termino o serviço sozinho porque estou em outro cômodo, e ela fica brava porque não esperei por ela. Eu devo adivinhar? Não recebi um convite no calendário? Sempre imaginei que dormiria ao lado da minha mulher e as coisas aconteceriam organicamente. Minha esposa está tão certa de que isso é saudável que ela fala constantemente sobre isso para suas amigas e pesquisa com elas se faz sentido para nós dormirmos separados, já que ela é uma má dorminhoca. Surpreendentemente, todas as amigas dela concordam e eu sou o vilão. Também, surpreendentemente, todas elas dormem na mesma cama que seus cônjuges. Ela me envia artigos, toda semana, sobre divórcio de sono para me convencer de que estou errado sobre o que quero. Tentamos terapia de casal uma vez, e na primeira sessão, minha esposa chegou com uma lista de exigências e tentou fazer a terapeuta se juntar a ela para negociar comigo. Quando a terapeuta disse que não era assim que a terapia de casal funcionava, minha esposa se levantou e saiu. Ela vive me dizendo que tenho um salvo-conduto, que não pedi nem estou tentando usar. Mas se eu saio por mais de 1 hora, meu telefone não para de tocar, querendo saber onde estou, quando vou voltar e com quem estou. Se for uma reunião de trabalho ou jantar de trabalho, ela quer saber quem, quando, onde, etc., mas não de uma maneira casual. Ela me apresentou a novas amigas dela como meu marido com um salvo-conduto. É extremamente estranho e me faz parecer idiota na frente das pessoas. Não fazemos swing ou somos poliamorosos. Talvez para ela seja uma forma engraçada de ser, mas eu nunca poderia imaginar apresentar minha esposa dessa maneira. É humilhante. Isso não funciona mais para mim. Tentei conversar com minha esposa sobre isso e a resposta dela é: bem, me leve de férias, dormimos na mesma cama em férias. Isso não é uma solução. Ela não leva minhas preocupações a sério e não tenho vontade de passar os próximos 30 a 40 anos dormindo sozinho em um quarto de hóspedes. A cada ano, é uma cama diferente, roupas de cama, algum acessório que resolverá o problema do sono dela para que eu possa estar lá também. Não. E Deus me livre de fazer qualquer barulho em casa antes das 7 horas. Isso é motivo suficiente para o divórcio. Me sinto envergonhado, emasculado e solitário. Nada sobre essa situação é um acordo ou minha ideia de casamento. Essencialmente, tenho uma companheira de quarto. Por que preciso ser monogâmico com uma companheira de quarto que não se importa com meus sentimentos? Basicamente, minha fantasia sexual é tirar uma soneca com outra mulher neste ponto. Fantasia bem ruim. Haverá momentos em que nem mesmo vou mencionar isso e, no entanto, quase constantemente, recebo artigos dizendo: veja, o Today Show diz que isso é saudável. Não me importo com o que apresentadores de programas de café casual repetem a partir de artigos copiados. Muito frustrado. Concordamos em relação ao dinheiro, o que costuma ser um grande problema para casais, mas quanto mais nos aproximamos de nossos objetivos financeiros, mais difícil é para eu imaginar um futuro de lazer, viagens e empolgação com minha esposa. Minha irmã arruinou minha vida. Eu, 32, e M, 32, somos melhores amigas desde o dia em que nos sentamos juntas em nosso primeiro dia de escola. Passamos nossas vidas nas casas uma da outra, mas como tenho 2 irmãs, Kate, 34, e Jen, 25, e M tem apenas 3 irmãos mais velhos, ela costumava adorar vir para nossa casa de meninas e era como parte da família. M está com o namorado Tom há 8 anos, e minha família o conhece bem. Na semana passada, eu estava organizando um chá de bebê de amigos em comum quando M teve uma forte dor de cabeça e decidiu ir para casa mais cedo.
Tentei ligar para ela naquela noite para ver como ela estava, mas não obtive resposta e simplesmente assumi que ela havia ido para a cama cedo. No dia seguinte, descobri que Amy encontrou Tom e Jane na cama juntos. Tentei ligar para Amy, mas ela não atendia. Liguei para nossa amiga em comum e basicamente ela disse que Amy não acreditava que eu não sabia. Fiquei arrasada por ela pensar assim, mas posso entender seu choque. Jane também estava me bloqueando, então fui à casa dos meus pais e a encontrei chorando e se fazendo de vítima. Perdi a cabeça, disse a ela que era escória nojenta e que não queria mais nada com ela. Ela estava morta para mim. Meus pais tentaram mediar, dizendo que ela cometeu um erro, mas que ela era minha irmã. No entanto, eu disse a eles que não conseguia entender como ela poderia trair Amy assim, quando Amy faz parte de sua vida desde o dia em que ela nasceu. Não sei o que fazer. Edição: obrigada a todos pelos comentários. Só estou lendo esses comentários agora, comecei antes, mas estava muito perturbada. Falei com a mãe da Amy ao telefone e nós duas choramos. Ela não acredita que eu sabia, mas me pediu para dar um tempo a Amy. Perguntei se ela entregaria uma carta se eu escrevesse, e ela concordou, mas disse que não forçaria. Eu disse que entendia e não quero fazer nada que torne as coisas mais difíceis para Amy. Estou arrasada com toda a situação, mas estou principalmente arrasada porque a Amy está passando por isso e eu não posso estar lá para ela. Ela é o tipo de pessoa que largaria tudo se alguém precisasse dela, então me parte o coração vê-la passar por isso sem o apoio que ela merece. Meus pais estão desapontados com a Jane, mas ela é o bebê deles, que era jovem e tola. Minha outra irmã, Kate, está enojada e não está falando com a Jane, mas não está se envolvendo de outra forma. Eu simplesmente não consigo acreditar que a Jane pôde ser tão insensível e fazer isso com alguém que sempre esteve lá para ela. Tom é um grande idiota pelo que fez, não estou fazendo desculpas para ele, mas é com quem ele traiu que importa. Não foi alguma mulher aleatória que ele conheceu e que não conhecia a Amy, que não lhe devia lealdade. A Amy conhece a Jane desde que ela era um bebê, esteve em todas as festas de aniversário, maquiou ela quando era mais jovem, foi um ombro para ela chorar e a incentivou como uma verdadeira irmã. A traição da Jane corta muito mais fundo do que a do Tom. Esposa com excesso de peso. Quando minha esposa, 35, e eu, 40, nos conhecemos e estávamos namorando, ambos estávamos em boa forma e ativos, e tínhamos uma vida sexual incrível. Eu tinha 1,85 metros de altura e pesava 79 quilos, e ela tinha 1,70 metros de altura e pesava 59 quilos. Hoje eu ainda peso a mesma coisa e ela chegou a 98 quilos. Ainda a amo como pessoa e adoro passar tempo com ela, mas não sinto mais atração física e não estou interessado em sexo com ela, e isso está causando uma grande tensão em nosso casamento. Ela reclama da falta de sexo e coloca a culpa em mim, enquanto eu fico remoendo e sofrendo em silêncio. Também sinto que não posso conversar com ela sobre isso devido às normas sociais e culturais dos Estados Unidos. É aceitável ganhar grandes quantidades de peso e a expectativa é que você deve se sentir atraído por alguém, não importa o tamanho. Se você menciona o peso de alguém, você é considerado uma pessoa má. Além disso, simplesmente não quero machucá-la. Então me sinto preso, sem uma saída. Chegamos a esse ponto principalmente por minha causa. Estávamos em boa forma quando nos conhecemos, cerca de 5 anos atrás, mas depois comecei a frequentar a escola à noite enquanto trabalhava durante o dia, e fazia muitos pedidos de fast food. Ela nunca gostou de cozinhar, ela cresceu em um ambiente tradicional e agora vê uma mulher cozinhando como algo pejorativo. Então, como resultado, faço a maior parte do cozimento e da limpeza. Quando não tinha tempo para fazer isso devido à escola e ao trabalho, ambos ganhamos peso, consumindo nachos e pizza, e ela chegou aos 98 quilos, enquanto eu estava com cerca de 113 quilos. Não gostava de estar tão acima do peso e ela também não gostava, e ela começou a reclamar do meu peso e do meu ronco à noite, então me dediquei a perder peso cerca de 3 anos atrás. Perdi todo o peso e voltei aos 79 quilos, na esperança de que ela fizesse o mesmo, mas naquela época ela não tentou perder nada. Depois de um tempo, senti que era injusto que ela nem tentasse, e acabei recuperando peso, pensando que se ela não fosse tentar, por que eu deveria tentar? No último ano, decidimos perder peso juntos. Foi bem nos primeiros 4 meses, eu perdi meus primeiros 13 quilos e ela perdeu 9. Mas depois ela desistiu. Toda vez que estava menstruada, ou toda vez que tinha um dia estressante no trabalho, ela pedia pizza ou Taco Bell. Continuei perdendo peso e voltei ao meu peso normal de 79 quilos, e ela recuperou todo o peso. O problema é que ela não está realmente empenhada na perda de peso. Quando estava tentando perder, eram coisas como pizza de couve-flor e macarrão com queijo com baixo teor de gordura, combinados com muitos dias de escapada.
Nunca disse uma palavra, mas você não pode perder peso assim. Eu cozinho a maior parte das refeições do zero, mas devo ser bem ruim nisso, porque ela não gosta da minha comida e não come o que preparo. Ela pede comida do Uber Eats quase todos os dias. Hoje, para o almoço, fiz um wrap de peru, enquanto ela pediu Taco Bell e comeu nachos grandes, 2 tacos e um chá doce grande. Eu admito que o que eu como é bem sem graça, geralmente é apenas frango e arroz com feijão, ou iogurte no café da manhã, ou peixe com legumes no jantar. Posso entender que ela não queira comer o que eu cozinho, mas ela não cozinha nada para si mesma que não venha do Uber Eats ou de uma caixa da Kraft ou de Giorno. Ela explodiu comigo outro dia por causa da falta de sexo. Nossos amigos estão começando a ter filhos e ela surtou. Ela disse: "Precisamos levar você ao médico, você provavelmente tem baixa testosterona ou precisa de Viagra." Engoli em seco e concordei com ela. Mesmo que tudo funcione perfeitamente, não tive e ainda não tenho coragem de dizer a ela: "Não é comigo, é com você", embora essa seja a verdade. Não vou me medicar quando não preciso. Felizmente, ela não se lembrará de ter dito isso dentro de 24 horas, porque é assim que ela é. Ela não me atrai mais, e é 100% devido ao peso. Se há algo mais profundo do que isso, é ressentimento por eu ter conseguido me disciplinar a perder peso, e ela nem tentar. Você pode dizer que está tentando, mas se pede Taco Bell semanalmente, sinto muito, mas não está tentando. E acho que estou com raiva de estar em uma posição em que não posso dizer ou fazer nada a respeito. Supostamente devo me sentir atraído por ela, não importa o que aconteça, mas minha biologia me diz outra coisa. E a sociedade me diz para manter tudo guardado. Meu marido, 30, de 7 anos, está realmente zangado porque me recuso a largar meu emprego para me tornar uma esposa que fica em casa. Não sei o que fazer. Amo meu marido e ele é um homem incrível, mas temos defeitos como todo mundo. Ambos saímos do sistema de assistência social e nos conhecemos em um programa de realização juvenil, basicamente um acampamento de trabalho que ajuda jovens sem famílias a aprender os fundamentos para viver, finanças, certificados, conforme necessário. Tínhamos ambos 18 anos e mantivemos contato depois que o programa terminou. Ele deixou claro que gostava de mim, mas eu estava verdadeiramente apavorada com os homens naquele ponto da minha vida devido a experiências passadas e o rejeitei um pouco duramente. Entrei em contato para pedir desculpas e nos tornamos amigos, e depois de 1 ano ou 2, vi que ele postou no Snapchat que estava na minha área. Perguntei se ele gostaria de sair em um encontro para que eu pudesse praticar me sentir à vontade perto de caras, e ele concordou. Ele nunca tentou nada, nunca me tocou, nunca fez contato visual estranho. Se eu dissesse não, ele não perguntava uma segunda vez, nem mesmo como sugestão. Fomos a esses encontros platônicos por meses sem que nada acontecesse, e um dia pedi um abraço e depois pedi um beijo, e ele me pediu para ser sua namorada. Casamos 1 ano depois, e nosso 7º aniversário está chegando. Concordamos em nem pensar em ter filhos até ficarmos mais velhos, já que ambos fomos filhos de pais jovens. Realmente só nos concentramos em sobreviver com o mínimo de dinheiro possível e economizar cada centavo para comprar uma casa. Felizmente, conseguimos nossa casa alguns meses atrás e ambos conseguimos sair de nossos segundos empregos e, pela primeira vez, trabalhar apenas em horário regular, das 9 às 17. Eba! Descobri que gosto muito de jardinagem e cozinhar, e adoro ter um lar de verdade. Estivemos discutindo sobre aumentar nossa família tendo um bebê, e sinto-me muito pronta para ser mãe. Ainda tenho medo, sim, mas estou pronta. Mas meu marido mencionou como eu ficaria triste se tivesse que largar o emprego, já que trabalhei tão duro. Disse a ele que não tinha planos de largar o emprego, só tiraria uma licença maternidade. Além disso, minha empresa permite opções de trabalho remoto para mães e pais durante 1 ano após o parto, se necessário. Sei que é muito para lidar com um recém-nascido, mas abrir mão da segurança do meu salário simplesmente não é uma opção. Ele me disse que foi para isso que trabalhamos, para construir nossa própria família perfeita, oposta ao que a nossa era, e que eu estava pegando de surpresa ao mudar meus planos. Eu disse a ele que não mudei de planos, posso ter uma carreira e ser mãe. Muitas mulheres fazem isso. Ele não precisa largar o emprego para ser pai, então por que eu deveria? Ele disse que isso não funcionaria para as necessidades de um bebê, e eu disse a ele que tudo bem, já que eu ganho mais dinheiro do que ele. Porque ele não larga o emprego e eu volto a trabalhar remotamente depois de me recuperar do parto. Dessa forma, teríamos as 2 mãos na massa e não teríamos uma grande perda de renda, já que ganho $89 mil por ano e ele ganha $52 mil por ano. Ele mencionou que, se confiasse plenamente nele, isso não deveria ser um problema. Disse a ele que confio nele, mas não confio na economia atual,
Mas não falei que realmente acho que largar meu emprego sem economias, aniquiladas ao comprar a casa, e depender de um homem é absolutamente estúpido. Ele tinha planos feitos anteriormente com os pais e teve que sair, então dissemos que retomaríamos a conversa quando ele voltasse para casa, mas ele está muito, muito zangado. Mais zangado do que eu já ouvi, e não entendo por que ele simplesmente assumiu que eu largaria o emprego? Além de não entender, isso faz com que eu confie muito menos nele do que confiava ontem. Tenho o péssimo hábito de sair correndo quando surgem problemas, e, para ser honesta, isso está me deixando muito nervosa. Obrigada por ler tudo isso, se o fez. Estou aberta a ideias sobre o que pode estar passando pela mente dele ou porque ele está pensando assim, realmente não parece lógico para mim. Ele tem assistido a todos esses vídeos de esposas e namoradas que ficam em casa e sinto que isso está o influenciando muito. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Atualização. Já se passaram alguns dias desde que ele chegou em casa e me disse que conheceu uma garota no trabalho e que ela é uma mulher melhor do que eu, e que ela já tem um filho e será uma esposa ou namorada que fica em casa, ou o que seja. Ele conseguiu o final feliz, acho. Ele me mandou uma mensagem pouco antes de eu sair do trabalho e pediu para eu pegar comida de um dos nossos lugares habituais de noite de encontro. Cheguei em casa e percebi que o carro dele tinha caixas e uma mulher que eu não conhecia. Tentei abrir a porta, mas estava trancada, e ela apenas olhou para mim. Ele pegou o que restava de nossas economias. E ambos os nossos gatos. Não vi isso vindo de jeito nenhum. Ainda não contei a nenhum dos meus amigos. Os pais adotivos dele têm me deixado comida que nem consigo forçar a comer. Ainda não chorei. Ainda estou meio em choque. Queria ter uma família para correr. Mas, por enquanto, a internet terá que servir. Não respondi a nenhuma das ligações ou mensagens dele. Ele continua tentando verificar, perguntar se estou bem. Como diabos eu estaria bem? Nunca achei que ele trairia. Pedi a ele para prometer que, se houvesse outra pessoa, ele me contaria assim que soubesse, mas eles estão juntos há pelo menos 6 meses. Então, enquanto ele me chamava de egoísta por não querer pedir demissão e ser uma esposa que fica em casa, ele estava saindo com ela o tempo todo, planejando um futuro com ela o tempo todo. Me sinto estúpida. Deveria ter levado o conselho de todos de forma mais literal. Quando pedi para ele ir à terapia, ele não quis. Os pais acham que ele teve algum tipo de surto mental. Deveria ter continuado com medo dele e evitado ele. Deveria ter escolhido um resultado melhor para mim. Sinto-me como a mesma garota que ninguém quer amar novamente. Sei que o que ele fez não é culpa minha, sei que nunca poderia impedi-lo e, realmente, quero um homem que não me quer. Nunca. Mas isso não impede de doer. Atualização. Houve algumas coisas que aconteceram e, sinceramente, estou exausta de todas as formas possíveis, então as opiniões das pessoas realmente têm sido úteis para organizar meus pensamentos e manter a mente aberta. Não consegui evitar, mas por dias eu nos comparei e fiquei pensando no que diabos ele poderia estar pensando até perceber que ela é uma cópia exata de sua mãe biológica, ou pelo menos as histórias que ele ouviu sobre ela, já que ela morreu quando ele tinha 5 anos. Eu odeio que ainda sinta pena dele, mesmo depois do que ele fez, mas oferecemos apoio para seus pensamentos, incentivamos que ele fosse à terapia, até ofereci pagar, e ele foi muito orgulhoso. Eu perdi ambos os meus pais também, em uma idade mais avançada, com ainda mais memórias fundamentais com eles, então não era um barco em que ele estava sozinho. Mas ele escolheu agir como se estivesse e se entregar à autopiedade. Ele me ligou no nosso aniversário de casamento de 7 anos, minutos após a meia-noite, pedindo desculpas e dizendo que se sente muito culpado. Perguntei por quê, e ele apenas disse que, bem, você sabe, o que estamos passando. Eu disse a ele que, não, é o que você está fazendo, não estamos passando por nada. Fui abandonada por meu marido, exposta a Deus sabe o que, enquanto você estava com ela e voltando para casa para mim. Ainda estávamos fazendo sexo todos os dias, então me certifiquei de que ele soubesse o quão nojento eu achava que ele era. Então ele ficou furioso e me disse que só começou a trair porque eu não podia segui-lo? Senhor, olhe onde você liderou a si mesmo. Durante todo o nosso casamento, eu o impulsionava na carreira, inferno, o trabalho que ele tem agora eu apliquei em seu nome.
Enquanto isso, tenho quase certeza de que ele não sabia, ou não sabia nem mesmo qual é meu cargo completo. Eu o pressionei a entrar em contato com os pais adotivos quando ele começou a ficar obcecado pela família, mas nenhum de nós estava pronto para um filho. Ele continuou falando sobre como quebrei minha promessa primeiro quando decidi que não queria ser uma mãe de verdade ao não desistir do meu emprego. Que estava virando os pais adotivos contra ele porque se recusam a conhecer a nova namorada dele. Ele me culpou novamente e depois teve a cara de dizer que tudo isso poderia ser colocado em pausa se eu aprendesse a tomar decisões que beneficiassem uma família e não a mim mesma. Perguntei diretamente se ele estava insinuando que poderíamos voltar a ficar juntos se eu largasse meu emprego. Ele me disse que, sim, sempre vou te amar, mas você torna as coisas mais difíceis do que o necessário. Desliguei e o bloqueei em tudo. Passei o resto da noite abraçando o vinho na banheira e me perguntando que tipo de pessoa eu tinha compartilhado meu coração. No dia seguinte, ele tornou público o relacionamento deles, postando uma foto no Instagram e a maioria dos nossos amigos em comum entrou em contato, com meus amigos mais próximos comentando coisas menos amigáveis na foto. Acontece que ele e sua nova namorada estão juntos há 7, quase 8 meses. Ela tem 20 anos e o filho deles tem cerca de 2 anos. Entrei em contato com o ex dela, o pai do filho dela, que ela deixou para ficar com meu ex-marido. Ela se mudou durante o dia e levou o filho deles, então ele ficou tão surpreso quanto eu, se não mais. Nos encontramos, fizemos uma caminhada, paramos em um bar. Literalmente choramos, rimos, abraçamos, cantamos músicas alto demais e soluçamos em público como loucos, mas isso ajudou muito. Também garantimos trocar evidências para qualquer batalha legal. Estou um pouco hesitante em relação a ele por enquanto, considerando a grande diferença de idade deles. Ela tinha 17 anos quando se conheceram e ele tinha 26. Ele disse que ela mentiu sobre a idade e se conheceram em uma festa da faculdade e, na sequência, ela engravidou. Ele deu dinheiro a ela para um aborto. Mas ela voltou com roupas de bebê, então ele tentou fazer a coisa certa e a trouxe para morar com ele. Além disso, ela não é realmente alérgica a gatos, ela simplesmente os odeia. Ela também sabia muito bem que ele era casado e esteve em nossa casa várias vezes. Ele admitiu que a traiu antes do nascimento do filho deles, enquanto ela estava grávida, mas que ela não lhe disse que sabia até depois de ter se mudado com o filho deles. Ele disse que ainda estava mandando mensagens para ela todos os dias, não apenas sobre o filho deles, mas também sobre a possibilidade de consertar as coisas. O ex a quer de volta, mas ela parece estar completamente apaixonada por meu marido, assim como eu estava. Eu disse boa sorte a ele, mas sim, não é a direção que estou tomando de jeito nenhum. Desta vez ele fez a própria cama e vai deitar nela para sempre. Nossas chances de reconciliação são 0. Nunca aceitei alguém de volta na minha vida após uma traição e isso não vai começar agora. Inicialmente, eu queria garantir que o divórcio fosse curto e o mais simples possível, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas coisas, mas depois dessa conversa, decidi que vou lutar com unhas e dentes por tudo o que puder obter. Eu moro em um estado onde o divórcio não requer culpa, divórcio sem culpa, mas meu estado tem leis especiais para adultério, ainda é possível processar por isso aqui, e o advogado de divórcio com quem consultei disse que parece bem provável que eu não tenha que pagar pensão alimentícia a ele. Ele também me disse para analisar todas as transações bancárias em minhas contas, pois ele não acredita que eles tenham conseguido um apartamento com a renda deles sem algum dinheiro extra, ou seja, meu dinheiro, e ele estava certo. No ano passado, meu ex-marido me disse que estava muito envolvido na negociação de ações e se poderia investir parte do meu dinheiro. Adivinhem quem nunca fez negociações de ações, e as capturas de tela que ele me mostrou eram todas falsas e tiradas de outro lugar, e ele estava enviando esse dinheiro para sua namorada ou guardando para o novo lugar deles. Fiquei bastante furiosa desde que descobri isso. Ele pediu aos pais adotivos que pedissem a mim que lhe permitisse direitos de visita para ver os gatos, depois de tê-los devolvido quando percebeu que sua nova namorada é alérgica a eles. Eu disse a ele que primeiro, entregue meu dinheiro, e depois resolva isso com o juiz. Não achava que visitação era algo real para animais de estimação, mas de acordo com meu advogado, isso é muito real. Oficialmente, pedi o divórcio ontem e ele me enviou um e-mail bem colorido sobre como sou egoísta e amarga por não deixar meu orgulho de lado e ser tão rápida para pedir o divórcio, além de recusar a permitir que ele pare em casa para ver os gatos, o que agora ele me acusa de traição. Li em algum lugar que você nunca conhece alguém de verdade até estar se divorciando deles, e posso confirmar que isso é verdade. Senti que vocês mereciam algum tipo de atualização, considerando o quanto de apoio que me deram. Não posso compartilhar mais detalhes por enquanto, mas realmente, agradeço a todos novamente. Saí no meu terceiro encontro após entrar com o pedido de divórcio do meu marido.
Fui estúpida e casei aos 23 anos. Nos conhecemos em um programa de jovens adotivos. Resumindo a história, eu não queria ser dona de casa, já que eu era provedora, e ele encontrou alguém mais jovem e menos inteligente que o faria. Tive que arrumar outro emprego para garantir que eu pudesse pagar a casa sozinha, mas quando meu chefe regional do meu emprego principal ficou sabendo disso, me deram uma promoção que na verdade reduziu meu tempo de trabalho e me deu mais dinheiro. Ainda mantive o segundo emprego, isso mantém minha mente ocupada. A maioria dos meus dias de trabalho era passada de colarinho e saltos altos, mas o segundo emprego é uma academia com adesão exclusiva e com preços elevados que eu definitivamente não poderia pagar sem o meu desconto de funcionária, RS. Tive alguns caras se aproximando desde que apresentei o pedido de divórcio, mas eu simplesmente não estava afim. E mesmo que eu tenha parado de usar a aliança no dia em que ele saiu de casa, ainda me senti culpada. Como se estivesse traindo ele. Ele foi o único homem com quem já estive, então passar uma década aprendendo tudo sobre uma pessoa e agora ter que mudar o foco é realmente muito difícil. Mas um dos caras que vejo com frequência na academia perguntou se eu seria sua acompanhante em um seminário que ele está patrocinando. Eu disse não a princípio, e ele aceitou muito graciosamente. Eu vi novamente alguns dias depois, iniciamos uma conversa e perguntei se talvez poderíamos tentar um almoço, apenas nós dois, primeiro. Eu estava totalmente preparada para ele me dizer, não, você está muito atrasada, mas em vez disso, ele cancelou os planos que já havia feito. Nos encontramos algumas horas depois e, honestamente, meu rosto doía de tanto rir e sorrir. Ele é um homem bastante encantador e tem um monte de conhecimento aleatório sobre animais de safari que me dá o mesmo conforto que assistir documentários sobre animais faz. Ele me convidou para um jantar no dia seguinte, e quando me informou que estava no meu bairro mais cedo naquele dia, perguntei se ele queria passar e pegar um sanduíche de café da manhã antes de eu sair para o trabalho. Eu tenho uma gata de 9 anos que odeia uns 99% das pessoas, mas ela o adorou e até deixou ele acariciar sua barriga. Ele me trouxe o almoço no trabalho e nos encontramos para o jantar, e desde então estamos enviando mensagens quase sem parar. Nunca me senti tão à vontade com alguém tão rapidamente na minha vida. É assustador, mas eu já disse a ele que estou separada. Não contei a ele os detalhes minuciosos, apenas que não deu certo e crescemos em direções diferentes. Mas o seminário foi no último fim de semana e fui como a acompanhante dele. Foi uma noite ótima. Experimentei champanhe pela primeira vez, tive as melhores conversas com alguns de seus colegas e também fiz um pouco de networking profissional. A garota meio moleque que eu costumava ser nunca acreditaria nisso, haha, mas mais do que tudo, sou grata pelo apoio dos meus amigos, que me ajudaram a passar pelas noites difíceis para que eu pudesse chegar às boas. Só melhora daqui, acho? Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.